William, passo a palavra para você. Agradeço em nome do distrito a tua disponibilidade e fica à vontade aqui para nos passar um pouco do teu conhecimento. Maravilha. Beleza. Obrigado, Cleison. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Me ouve bem aí, Cleison? Tá ok? Caso dê uma falhada aí, por favor, me avisem. Bom, então, boa noite a todos. É um prazer poder estar conversando um pouquinho com vocês essa noite aí. Prometo que vou tentar criar um ambiente leve aqui, descontraído, para a gente conversar um pouco. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, de repente alguma palavra, algum termo que eu utilize e não conheçam, por favor, podem conversar aí à vontade. Temos tempo para isso, tá? Vou começar me apresentando para vocês. Então, alguns eu conheço, outros, na maioria, eu acredito que ainda não. E é sempre uma oportunidade aí quando a gente tenha essa chance de conhecer novos companheiros, novas pessoas de bem aí, para que a gente possa estar aumentando o nosso networking aí e fomentando também as nossas boas ações aí. Então, tenho 34 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou bacharel em sistemas de informação, engenheiro de software, professor universitário também na Uniplac aqui em Lages, é uma das nossas maiores universidades. Empreendedor, então tenho 2 empresas, uma software house, né, uma empresa que desenvolve sistemas, e uma agência digital, que é mais ou menos o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje aí. Sou rotariano já há 5 anos, fui presidente em 2015 e 2016, na gestão do Júnior, e atualmente sou secretário do Rotary Club Lages Catedral, o qual participo aí, sou sócio fundador também, e a gente vem trabalhando aí para o desenvolvimento do nosso clube. Só já de antemão peço desculpas aí, porque estou em casa, então tem cachorro latindo, volta e meia um bebê vai chorar por aí também, então não reparem, tá? Vocês estão dentro da minha casa, assim como eu estou na casa de vocês também. Bom, pessoal, falar um pouquinho para vocês sobre, antes de começar o tema um pouco mais técnico, né? Como que esse momento está sendo aqui para nós e também certamente para vocês aí, né? Algumas questões mudaram bastante, né? Então, como está a trabalhar nos dias de hoje? Hoje nós estamos fazendo uma reunião online, há muito se falava em Rotary, nas reuniões online, em como que a gente poderia estar presente junto aos companheiros de uma maneira mais fácil, mais simples, né? E de sopetão, de uma forma muito rápida, sem escolha, a gente teve que aderir a novos meios de comunicação, a novas formas de trocar ideia e conversar com as pessoas, né? Se relacionar com as pessoas. Hoje nós temos 16 colaboradores na nossa empresa, nós temos uma estrutura com 2 salas comerciais, mais de 60 clientes sendo atendidos. Essa é a nossa equipe, até coloquei uma fotinha aí, então a gente tem um ambiente de trabalho bem legal, descontraído para os nossos colaboradores, né? Onde a gente criou com todo o carinho aí e o maior zelo aí pelos nossos equipamentos, mesas, cadeiras, então um ambiente bem confortável, sempre primando aí pela saúde das pessoas. E do dia para a noite a gente teve que sair totalmente desse ambiente e trabalhar em casa. Vejo que nós ainda podemos fazer isso, né? E muitas empresas não podem trabalhar nesse aspecto, não conseguem trabalhar 100% nas suas casas, né? No estilo home office, que agora está tão famoso aí, né? Muitas pessoas não sabiam do que se tratava o termo, hoje estão conhecendo aí novas formas de se trabalhar também. E hoje, então, nós temos 16 colaboradores trabalhando online, então a gente se relaciona através de videochamadas, como a gente está fazendo aqui. Só hoje devo ter participado de umas 6 a 8 videoconferências, né? Então é o dia todo a gente interagindo com as pessoas de uma forma diferente, né? Sem aquele contato físico, sem aquele aperto de mão que a gente, enquanto brasileiro, aí todos somos bem acostumados a fazer isso, né? O abraço, o beijo, mas a gente está conseguindo contornar isso muito bem. Bom, sobre o nosso ativo, né? Então as salas comerciais estão vazias agora nesse momento, né? E os clientes até então não tiveram impacto, muito pelo contrário. A gente consegue medir a produtividade dos nossos colaboradores. Até fizemos o fechamento hoje cedo do último mês de trabalho e nós tivemos, no mínimo, um aumento da performance aí dos nossos colaboradores em termos de 20%.
né? Então, isso é bastante coisa, e aí a gente começa a pensar um pouco diferente, né? Será que os meios tradicionais eles já não estão obsoletos demais para o momento que a gente está passando, né? Então, claro que hoje a gente vive uma pandemia, então é algo que a gente não quer passar, a gente quer se livrar disso logo, mas as coisas evoluíram muito rápido e nós temos uma nova geração chegando que ela está acostumada a trabalhar de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Eu mesmo sou da área de tecnologia, então me formei lá em 2007, já faz bastante tempo, e de lá para cá a gente sempre relutava muito a trabalhar no formato online, né? Tenho alguns prestadores de serviço para nós que trabalham em Minas Gerais, São Paulo, mas aqui dentro da nossa cidade a gente sempre quis ter o nosso canto, o nosso espaço, as pessoas junto com a gente. E hoje a gente já passa a pensar num formato um pouco diferente, talvez, né? Porque queira ou não queira, é um modelo de trabalho diferenciado, onde a gente consegue ter algumas vantagens, claro, temos as desvantagens, mas são muitas vantagens também. Como, por exemplo, essa, né? De você abrir a cortina de casa onde eu estou trabalhando e o cachorro vir dar bom dia. Então, no mínimo, inusitado e curioso, né? A gente acaba tendo também, né, um pouco mais de contato com a família. Então, passa a estar um pouco mais junto das pessoas que a gente ama. Participando um pouco mais da rotina da casa mesmo, até junto com a esposa. Às vezes a gente dá umas brigadas aí e já fica tudo bem, mas é uma mudança muito grande, né? Muito repentina, e também precisamos olhar isso com bons olhos, ver o lado positivo das coisas, né? Então, eu sempre tento enxergar o lado bom das coisas aí para que a gente possa superar logo esses momentos, né? E aí, com relação a esse modo de trabalho, entrar já um pouco dentro de tecnologia, né? Hoje esse modelo que a gente está trabalhando, ele tem algumas vantagens, como por exemplo o tempo de deslocamento. Eu aqui moro perto do meu local de trabalho, mas eu tenho colaboradores que moram em cidades vizinhas. Então eles precisam sair de casa 2 horas, 1 hora e pouco antes, para poder chegar de ônibus até a cidade e depois chegar até a empresa. E essas pessoas hoje estão, de certa forma, aliviadas porque ela simplesmente acorda, toma um banho, troca de roupa e ela está trabalhando. É mais cômodo, é mais prático, é mais fácil, né? Repito, no nosso modelo de trabalho que permite fazer isso, né? A gente tem aí alguns exemplos de companheiros que têm indústrias, que trabalham em outros ramos de atividade, que já não é tão simples assim. E aí a gente já vai ver também um pouquinho para frente como é que a gente pode, de certa forma, superar um pouco esses obstáculos que a gente está passando hoje, utilizando algumas ferramentas de tecnologia. Ok, então o home office ele traz um custo operacional um pouco menor, né? Como falei para vocês, então hoje a gente tem 2 salas comerciais que elas estão paradas, então eu não tenho custo com, sei lá, energia elétrica, manutenção, né? E outros tipos de despesas que a gente geralmente tem. O perfil do cliente, que é algo que eu quero enfatizar bastante nessa apresentação com vocês. Bom, será que o cliente ele vai continuar sendo o mesmo depois de todo esse período que a gente está passando? Será que ele vai comprar as coisas da mesma maneira? Será que ele vai se relacionar da mesma forma com as pessoas? A gente já percebe uma mudança muito grande, né? Eu tive que ir ao mercado hoje, final do dia, então a gente tem cuidado aqui em casa para ir apenas em alguns momentos extremamente específicos, né, e fazer compras que duram um tempo maior dentro de casa, mas tive que ir ao mercado, então a gente já vê um comportamento diferente das pessoas lá, né? Então, todo mundo de máscara, respeitando um distanciamento entre as pessoas não se cumprimentam mais e procuram pegar apenas aquilo que é essencial para si. Então, a gente vê que tem uma mudança no comportamento do consumidor. Agora, falando de negócios mesmo, né? Como que a gente consegue gerar valor para esse cliente agora, né, para esse consumidor, nesse momento e quando passar esse momento também? Né? Porque hoje nós estamos com as portas fechadas. Falando do varejo, né, o comércio em geral, ele está sofrendo um impacto muito forte com isso. E como que a gente pode superar isso? Então, passar por esse momento que nós estamos vivendo, né, de quarentena, aí, de portas fechadas, o que a gente pode fazer para inovar, para gerar valor para esses nossos clientes?
a gente vê uma transformação muito grande, e até o final de semana eu estava olhando com a minha esposa alguns restaurantes da nossa cidade aqui, e a gente visualiza que já mudou, né? Restaurantes que estão tentando atuar no modelo de delivery, por exemplo, que antes não faziam isso, né? E estão tendo que se adequar, porque se eles não fizerem, eles vão ficar sem faturamento. Se eles não tiverem faturamento, eles vão ter que mandar colaboradores embora. Tem várias questões aí que vão sofrer impacto se isso, né, perdurar por bastante tempo. Então, a gente vê uma transformação muito grande aí a nível de negócios, muitos influenciadores nessa área, né? A gente vê muitas lives aí nas plataformas digitais, o pessoal palpitando e falando como que vai ser amanhã, depois de amanhã, quanto tempo um restaurante dura sem que ele esteja faturando, quanto tempo uma loja disso vai durar, e aí a gente começa a se perguntar, como que nós podemos ajudar esse mercado? Como que a gente pode ajudar esse microempreendedor, esse empresário, a gerar valor para os seus consumidores, né? Cleison, está me ouvindo bem aí, Cleison? Alô, pessoal, estão me ouvindo? Tá perfeito. Tá perfeito. Até vou deixar um Beleza. gancho, aproveitar que tu parou um pouquinho. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta, colocar no bate-papo aqui, e Isso. depois eu vou ler e vou te repassando daí. Tá bom, maravilha. De vez em quando eu vou fazer umas interrupções para vocês me falarem se estão me ouvindo aí. Eu me empolgo falando aqui, então podem ficar à vontade também para conversar. E aí a gente percebe dentro desse cenário, né, olhando para o mercado aí de alimentação, os próprios supermercados, né, passando por uma transformação muito grande. Eu tive uma experiência a primeira semana ali que a gente entrou em quarentena, onde a avó da minha esposa, ela mora num bairro um pouco retirado da cidade, e aí estava todo mundo muito apavorado, né? Então, não podemos sair de casa mesmo, então a gente não vai sair para nada. E ela precisava de alimentos, então tinha acabado algumas coisas na casa dela, e nós fomos atrás de um mercado que estava oferecendo esse serviço de delivery, de entregas. E ao fazer o pedido, prontamente o atendente, né, que estava via WhatsApp, ele fazendo o pedido, ele já avisou, olha, eu vou conseguir fazer essa entrega daqui a 2 dias, talvez 3. E aí ele explicando porque a demanda dele era muito alta e eles não estavam preparados para isso, mas tinham boa vontade, queriam ajudar, e acabou que ele estava gerando um problema de logística dentro do próprio negócio dele, porque ele se prontificou a atender uma série de consumidores, não esperava que a demanda fosse tão grande, e ao final ele já estava tão sobrecarregado que, né, chegou a limitar o número de compras, o número de atendimentos nesse aspecto. Então a gente percebe uma transformação grande no mercado, né? E falando disso, nós temos hoje várias ferramentas que elas nos ajudam, primeiro a divulgar, né, a fazer a divulgação desses estabelecimentos, e depois a gente vai falar um pouco também sobre soluções para ajudar o cara do mercado, por exemplo, a organizar a logística dele, tá? Porque ele vai precisar de um software para gerenciar isso aí, ele vai precisar ter uma dinâmica um pouco diferente, e aí é que entra a tecnologia, né, para gerar valor e agregar a esses negócios que estão se transformando nesse momento, né? A gente diz que é um momento de transcender, né, de quebrar barreiras, mudar paradigmas, porque nós estamos, mais uma vez, sendo obrigados a nos transformar, né? Então, é algo que ninguém pensou que isso poderia acontecer. Então, nesses momentos é onde a gente acaba tendo algumas boas ideias também, né? Mostrando para vocês um pouco do panorama geral das plataformas digitais. Hoje eu trouxe as 6 mais acessadas aqui para vocês, mas nós temos aí um ranking de no mínimo umas 20 ferramentas aí que são extremamente utilizadas no mundo digital. Então o Facebook ainda é o grande campeão aqui com mais de 2 bilhões e 200 acessos, né? Isso a nível mundial, então 2 bilhões e 200 mil usuários, 1,9 bilhões o YouTube, o WhatsApp em terceira colocação aqui com 1,5 bilhão, aí o Facebook Messenger, né, 1,3, o WeChat, tá, que é uma ferramenta que não sei se vocês viram, mas passou ontem no Fantástico sobre esse software aqui. Os chineses utilizam muito. Ele é similar ao WhatsApp, mas a função dele é criar uma rede de compras coletivas.
né? Então, o Paulo Andrade é meu vizinho, por exemplo, eu poderia me conectar nessa ferramenta com ele e dizer, Paulo, o que tu precisa comprar? Aí o Paulo vai fazer a listinha dele, eu faço a minha e a gente manda as duas para um fornecedor que vai nos atender e trazer na mesma entrega aqueles itens ali que a gente está solicitando. Então, o WeChat é uma ferramenta bem interessante, tem mais de 1 bilhão de acessos aí no mundo todo, e para nós brasileiros é uma ferramenta ainda que não é tão conhecida, né? O Instagram aí já passou da casa de 1 bilhão, e esses números aqui podem ter certeza que eu retirei eles atualizados, né? Mas só pelo tempo que a gente está conversando aqui, eles já mudaram com certeza, porque a todo momento novos usuários, novas pessoas se conectam nessas plataformas e fazem, né, a utilização delas. Beleza, então, nesse momento, né, falando de todo esse panorama, a gente já falou dessa transformação dos negócios, das ferramentas que a gente tem à nossa disposição e o que a gente pode fazer com isso, então. Né? A gente vê muito o pequeno empreendedor tentando fazer alguma coisa nas redes sociais, tentando publicar, postar uma promoção, uma oferta, né, e de uma forma sem muito conhecimento. Claro, ninguém é obrigado a saber tudo, mas aqui a gente vai colocar algumas dicas, né, para vocês e até mesmo para que vocês possam replicar esses conhecimentos para os pequenos empreendedores e para as pessoas que precisam desse tipo de trabalho, para que elas possam ter uma performance um pouco melhor. Mas eu costumo dizer assim, ó, as pessoas fazem as publicações, elas dizem assim, bah, mas tem um monte de gente que curte, né? E esse monte de gente que curte, às vezes, as publicações do pequeno lojista é a mãe, é o tio, a sobrinha, a prima, a filha, né? Os parentes, todo mundo curte e compartilha. Mas aí é que está a grande sacada das redes sociais, porque o grande objetivo ali é você aparecer para quem ainda não te conhece. E as pessoas têm a grande questão de achar, né, que os amigos, né, estando curtindo ali, compartilhando as coisas, está tudo certo. Mas não, a gente tem que aparecer para quem não conhece a gente, tá? E aí, enquanto campanhas digitais, né, a gente trabalha enquanto agência, e aí tem alguns itens aqui que a gente cria e ajuda os nossos clientes a se desempenhar um pouco melhor, que é a parte de social media, que é você justamente aparecer nesses canais aqui, aparecer no Facebook, no YouTube, no Instagram, que é muito utilizado hoje, tem um resultado fantástico, as publicações. A gente tem alguns conceitos novos aqui, como o inbound marketing, que é o marketing de atração. Né? Vocês já devem ter percebido isso, mas quando você vai na internet e pesquisa alguma coisa, né? Vamos dar um exemplo, sei lá, algo que se compra muito pela internet, sei lá, um tênis, né? Estou procurando um tênis da Nike, modelo tal. A partir do momento que você faz uma pesquisa, aquilo parece que começa a te perseguir. Né? Então, em todos os lugares que você vai, se você sai do Facebook, entra lá no Instagram, acessa uma outra rede social ou faz uma pesquisa no Google, logo corre um anúnciozinho do lado daquele tênis que você acabou de pesquisar. Então, isso nada mais é do que o trabalho de remarketing que o Google e outras ferramentas aplicam aí para nós, né? E isso vai gerar um gatilhozinho para que você clique lá e vai cair na loja de algum fornecedor daquele item que você está pesquisando, até que você compre aquilo. Né? Então, eu costumo brincar que muitas vezes eu vou lá no browser, no navegador da minha esposa e apago ali os cookies, né, para não ficar o histórico dela de pesquisa ali, senão ela vai ficar vendo aqueles itens por muito tempo e vai acabar comprando. Então, é melhor a gente apagar esse histórico logo e ela esquecer que precisa comprar aquelas coisas. Então, essas são estratégias de marketing que a gente utiliza para impulsionar marcas na internet. Né? E agora, mais do que nunca, é o momento da gente aparecer na internet, porque vejam vocês, antes a gente poderia fazer essa reunião, sei lá, num clube aqui de Lages, eu poderia estar lá fisicamente, presencialmente, mostrando para eles essas coisas. Mas nós estamos na internet. Né? Ao mesmo tempo que vocês estão me ouvindo, o telefone de vocês está conectado, está aparecendo alguma nova publicação, talvez até uma oferta de alguma coisa caindo no e-mail de vocês nesse exato momento. E vocês vão olhar mais essas coisas agora, porque a gente só está conectado. Né? Então, a gente não está mais fisicamente nos espaços. Então, a oportunidade que as empresas têm de lançar sua marca na internet
é agora, né? Sem sombra de dúvidas. E aí a gente tem William, várias outras plataformas. Oi. Você falou aí, essa busca que é muito interessante, já percebi, todo mundo já deve ter percebido, que quando você faz o tênis que você falou do Nike, ele vai te perseguir. E se tivesse um jeito de fazer essa criação para aquele que olha a página do Rotary? Olhou Perfeito. uma, duas, a gente começasse a ser direcionado. Isso teria condições de fazer isso? Com toda certeza, Paulo. Não só para empresas isso se aplica, né? Então, vamos lá, prefeituras estão utilizando muito dessas estratégias de marketing agora, ainda mais em tempo onde a gente precisa comunicar de uma forma correta, né? A gente está vendo muito aí a questão das fake news, então tem muitas empresas e também órgãos públicos utilizando dessas estratégias para fazer com que a informação fidedigna, né, aquela informação correta chegue mais rapidamente aos seus usuários. E sem sombra de dúvidas, o Rotary ele pode utilizar desses instrumentos, né? Eu desconheço se tem algum regimento, alguma coisa que impeça esse tipo de coisa, mas eu vou dar um exemplo para você, Paulo. Quando nós fizemos aquela festa aqui em Lages do Calavia há bastante tempo, que foi uma banda que o Paulo Andrade com o Rotary Coral trouxe, e o nosso Rotary também comprou a ideia e foi junto. Nós usamos estratégias assim para vender alguns ingressos, Paulo. Então, nós impulsionamos aqueles anúncios de uma festa lá no Facebook para que outras pessoas que não conheciam o Rotary, que não conheciam o William, não conheciam o Paulo, para que elas pudessem saber que, poxa, está rolando uma festa aí e é uma festa em prol do Rotary. Vou participar. E aí nós conseguimos vender alguns ingressos nesse formato, sim. Então, é possível não só para fomentar negócios, mas para fomentar boas ações, sem sombra de dúvida. Eu tinha guardado esse exemplo aí para o final da apresentação, mas que bom que você trouxe antes, sinal que o recado está sendo passado. Legal. Então, falando sobre isso, né, essas aqui são campanhas, coisas que a gente pode fazer para aparecer mais nessas plataformas aqui. Mas nós também temos a questão dos sistemas próprios, né? Então, onde a empresa ela precisa ter um bom site, onde o próprio Rotary precisa ter um bom site para que ele se comunique melhor, para que as informações sejam acessadas em todos os dispositivos, né? Nós temos sistemas que funcionam através da internet, as lojas virtuais, que hoje estão cada vez mais em alta. Inclusive, a nossa empresa, nesse momento, não entendam isso como propaganda, mas só passando um exemplo para vocês também, nós ficamos batendo a cabeça de que forma que a gente poderia, enquanto empresa de tecnologia e marketing, ajudar alguns clientes, porque a gente está tendo relatos assim, gente, que é bem preocupante, né? De você chegar para as pessoas e o cara dizer assim, olha, no mês que vem eu estou fechando a minha loja. Daqui a 2 meses, no máximo, eu estou deixando de atuar com esse ramo de atividade. E aí a gente começou a pensar como a gente poderia ajudar essas empresas, né? E nós desenvolvemos a Toque de Caixa, uma lojinha virtual, onde esse pequeno lojista, aquela senhora que vende roupas, por exemplo, porta a porta, ela pode cadastrar os seus itens de venda, né? E as pessoas facilmente podem comprar pela internet aqueles itens ali. Ou fazer um pedido apenas, né? E aí a pessoa leva aquelas roupas na casa dela. Né? E não só roupa, mas itens alimentícios, a questão do mercado, que eu dei exemplo para vocês, né? Então, essa ferramenta resolve isso. Então, foi uma maneira que a gente achou de tentar ajudar o lojista a sair desse momento de crise. Né? Então, a gente até fez isso num formato mais barato do que normalmente a gente comercializaria, justamente para tentar fazer com que o negócio gire, para que o mercado volte a funcionar. Né? E já estamos vendo alguns resultados em cima disso. Os aplicativos para dispositivo móvel, né, para celular, o Tour Virtual 360, que é aquele passeio online que as pessoas fazem nos lugares, né? Então, são possibilidades que tem agora para a gente passar por esse momento. Bom, aí a gente começa a cair no impasse, né? Poxa vida, o William começou a falar aqui de um monte de rede social que eu nem fazia ideia que existia. Aí ele falou de algumas ações que a gente pode fazer, e isso é muita coisa para minha cabeça, né? Então, as empresas às vezes não conhecem todas essas opções, e aí se perguntam. Oi? Fazer o quê? Alô? Alguma pergunta?
Acho que ficou aberto o Acho áudio que ali, só alguém sem querer. com o microfone aberto aqui, Ok, abaixo. beleza. Então a gente começa a se perguntar qual dessas plataformas a gente deve utilizar, né? E para saber qual é a melhor ferramenta para o meu negócio, eu preciso conhecer o meu público. Quem é que está acessando aquela informação, né? Então, quem é o público da vendedora de roupa, quem é o público do supermercado, quem é o público da oficina mecânica, que tipo de pessoas acessa aquele conteúdo? Porque eu tenho um público que é mais para Facebook, eu tenho um público que é mais para Instagram, e eu tenho um público, por exemplo, que é 100% empresarial e corporativo, que só acessa LinkedIn, né? Que está num outro padrão, num outro patamar, que são empresas maiores, indústrias, né? Então, existem pesquisas que mostram aonde, né, esses públicos aqui, do que eles são formados, né? Qual é a composição do público do YouTube? Será que é mais criança, jovem, adolescente, né? O Facebook, qual é o público? É classe A, B, C e D? Hoje o próprio Facebook fala isso para nós. Ele dá estatística de qual é a classe social que está mais acessando aquela publicidade naquele momento. Então a gente tem essa informação. E aí definir o planejamento específico para cada plataforma, né? O que de conteúdo eu tenho que largar em cada plataforma? Cada uma delas tem um conjunto de regras para que você faça uma boa publicidade e ela tenha um bom resultado. Por exemplo, eu não posso encher de texto num post do Facebook, não vai funcionar. As pessoas não vão parar para ler aquilo, né? Então, o tempo de interação do usuário hoje para itens na internet ele é muito baixo. Tanto que um acesso a um site hoje, se ele passar de 40 segundos, ele é um tempo muito grande para um acesso a um site, né? Então, as pesquisas mostram isso, né? E é só a gente parar para perceber por nós mesmos. Se a gente começa a olhar as publicações ali, você não para muito tempo em cada uma delas. Então, ela tem que comunicar de uma maneira muito clara e rápida. E as empresas elas podem e devem estar em mais do que uma plataforma como essas que eu mencionei para vocês. E para cada uma delas a gente tem um planejamento diferente, né? Por exemplo, será que é melhor eu publicar no Facebook à noite, no Instagram de manhã, né? E no LinkedIn ao meio-dia? Então é esse tipo de planejamento e também de conteúdos que a gente precisa ter um pouquinho de noção para fazer isso da melhor forma possível. A gente sempre trabalha para os nossos clientes com uma antecedência mínima de 30 dias. Então, a gente entrou no mês de abril, a gente está falando lá de maio, já estamos indo lá para o final de maio com os planejamentos dos nossos clientes, porque aí a gente consegue pensar muito bem nas ações, que tipo de produto eu vou estar lançando nesse meio tempo, se eu vou ter uma promoção ou uma data específica que faça sentido para o meu público também, né? Programar as postagens através de aplicativos. Esses dias até estava conversando com um familiar e aí um tio meu perguntou, bom, William, mas cara, é muito legal esse trabalho de vocês, porque às vezes eu vejo que vocês estão publicando um negócio lá e é 8 horas da noite, poxa, a tua equipe trabalha dia e noite. Daí eu expliquei para ele, não, a gente programa isso, né? Então, existe um cronograma, a gente coloca ali e manda essa postagem sair naquele horário específico, né? Seja de madrugada, de noite, final de semana. Então a gente consegue fazer isso com antecedência e ter uma assertividade maior na publicidade. A compra de seguidores também é algo que funciona. E aí, Paulo, dando o exemplo do Rotary, né? Também pode ser feito para uma organização. Quando a gente fala de comprar seguidores, né? E aí é no bom sentido da palavra, é você aparecer para quem tem fit com o teu negócio, para quem tem interesse no produto ou naquela causa que você está passando, naquela mensagem que você está tentando transmitir. E as ferramentas de impulsionamento na internet, seja nas mídias sociais ou no próprio Google e outros marketplaces aí também, eles são bem assertivos. Então a gente consegue dizer que para pessoas interessadas em comprar tênis ou artigos de esporte, impulsione esse tipo de material. E a publicidade vai sair de uma maneira assertiva. Hoje a gente consegue fazer segmentação por sexo, idade, interesse, faixa de renda, geograficamente também, né, para qual localização. Então é bem interessante isso, tá? Bom, falando de tudo isso e dessas mídias que eu passei para vocês, né, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e
também na palma da nossa mão, né, com os dispositivos móveis, a gente vê muitas empresas se perguntando, bom, eu tenho um site, mas tenho muita gente lá nas redes sociais, eu desligo o meu site, então deixo ele offline, deleto ele, esqueço o meu site, nada a ver, né? Então eu trouxe até aqui 4 motivos para a gente não fazer isso, porque o site é a nossa casa na internet, ali onde a gente garante, por exemplo, a qualidade da informação. A gente tem curadoria nesse tipo de informação, né? Sempre que a gente lança algo, por exemplo, lá no Uniclube, aquela informação lá, ela é verídica, ela é real, né? Agora, eu posso fazer uma postagem rápida lá no Instagram, por exemplo, estou aqui participando da reunião do Rotary nesse momento, tá? Mas ela não é tão específica, né? Ela tem um conteúdo muito superficial, muito raso. E o site é o lugar onde a gente consegue colocar mais detalhes, é o lugar onde a gente consegue colocar mais material permanente, tá? Que ele vai servir para uma consulta futura, para que eu possa conhecer de fato, né, na íntegra aquele trabalho ali. Recursos ilimitados, então hoje a gente tem os robôs de resposta, né? Um grande exemplo é a Magazine Luiza, que tem ali a Magalu, que é o robô que interage com as pessoas. Então você entra no site, começa a fazer perguntas, ela vai te responder, vai interagir com você, e é um robô que foi programado para fazer isso, né? Então, inteligência artificial por detrás dos negócios online. Ou seja, nós temos a possibilidade de atender na internet 1000 clientes ao mesmo tempo. E se você tiver uma loja física para atender 1000 pessoas, vai ter que ser uma loja muito grande. Então, é aí que a gente quer chegar. A escalabilidade e a sustentabilidade desse tipo de plataforma é muito maior do que as plataformas físicas. E nesse momento onde a gente fala muito mais do digital do que do físico, claro que por necessidade agora, mas por comodidade no futuro, a gente pode optar por essas plataformas também para os nossos negócios, né? Vendas online, agendamentos, fotos de qualidade, vídeos, armazenar visitantes também. Então, veja bem, quando um cliente acessa o meu Facebook, ele vai acessar e ele vai olhar. Agora, quando ele acessa o meu site, ele vai ter um campinho lá onde ele pode colocar o nome dele e o e-mail para que eu possa fazer um contato depois. Então, eu estou armazenando uma informação importante para dar uma continuidade no atendimento depois, né? Imaginem vocês que vocês têm uma loja, o cliente ele entrou pela loja, passeou pela loja inteira, foi embora e ninguém conversou com ele. Então, um bom site precisa ter a dinâmica de captar as informações desse cliente enquanto ele está navegando pelo site também, tá? Então, são possibilidades que nós temos aí na internet. A questão de impulsionar, então, planejamento das campanhas, né, de compra de cliques, compra de links aí, disparo de e-mail marketing, que é aquelas propagandas que a gente recebe por e-mail, que muita gente acha chato, realmente às vezes é chato, mas quando a gente recebe algo que não é do nosso interesse. Por exemplo, eu tenho uma pastinha específica que tudo que é do Rotary eu recebo lá naquela pastinha. Então, quando cai o conteúdo lá, eu vou correndo olhar, porque eu sei que é algo importante. Então, eu tenho os meus fornecedores também que mandam informações para mim. E eu tenho eles separadinhos lá para eu olhar o conteúdo que eles estão me mandando. Então, quando é do nosso interesse, a gente olha. Então, para alguém, vai interessar sim esse e-mail, vai interessar sim a compra de clique, o conteúdo do blog, tudo isso vai fazer parte aí do dia a dia de alguém. E mais o último exemplo aí, antes de eu tomar uma aguinha, é que no ano passado, deixa eu ver, ano passado aqui, ó, 2019, nós tivemos um apagão do WhatsApp, Facebook e Instagram. Tá? Então, ficaram ali 2 horas, mais ou menos, na manhã de um domingo sem funcionar. Eu tive clientes que não entenderam isso, né? Então, ele estava lá, poxa, mas a minha publicação, ela precisava sair naquele dia, porque eu sou um mercado e eu estava fazendo uma propaganda lá de itens para o churrasco de domingo, por exemplo, e precisava sair no domingo, e não saiu. E agora? Então, assim, um bom site sempre vai ser um bom site, porque ele está sob o teu controle, ele está sob o controle da empresa. Já o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, eles podem deixar de funcionar amanhã. Dificilmente isso vai acontecer, mas eles podem sofrer isso. E isso não vai estar sob o nosso controle, não vai estar sob o seu controle e o controle da tua empresa. Então, são itens aí para a gente pensar um pouquinho e também avaliar essa questão de ter um bom site, né? Ele faz parte, sim.
Também trazendo um pouquinho aí de algum conteúdo bem recente, de acordo com algumas pesquisas aí, né, as pessoas estão se voltando ao e-commerce. Então, até para os suprimentos básicos, como os itens de supermercado, roupas, higiene pessoal, as pessoas estão comprando mais através dos e-commerce. Nas últimas 2 semanas, a gente teve uma crescente muito grande em cima desses itens comprados online, né? E a tendência daqui para frente é que isso continue a acontecer, porque o comportamento das pessoas com certeza vai mudar. Então, aquilo que eu possa fazer sem sair da minha casa, sem interagir com mais pessoas, eu vou fazer. Né? Hoje eu cheguei no mercado e falava para minha esposa, digo, nossa, é terrível a sensação, porque você vê as pessoas de máscara e luva, a gente não é habituado a ver isso. Então, quase que você tem um pânico ali, você precisa sair daquele lugar o mais rápido possível, né? Pelo menos na minha cabeça tá assim, né? E aí a gente se pega olhando para esse lado também. Então, aquilo que eu posso fazer da minha casa sem sair daqui, eu vou fazer sem sombra de dúvidas, né? Cleison, vou abrir um pouquinho para perguntas aí, se tiver alguma pergunta do pessoal ou algum item que não ficou claro para vocês, eu vou tomar uma aguinha. Não, perfeito. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, mas vou aproveitar o espaço para fazer um relato sobre o teu último item ali da por que não abrir mão do site, né? Como eu trabalho com operadora de telefonia, a gente tem algumas informações que vêm para nós, né? E saiu um noticiário na minha operadora.com, até eu vou pesquisar até para relembrar. Lá saiu que o Mark Zuckerberg diz que é possível sim que em meio à pandemia, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp possam sair do ar, porque hoje eles não têm eles, principalmente por causa das videoconferências, das chamadas de vídeo e tudo mais, eles tinham isso, eles têm o servidor deles, ele tem um espaço extra para ano novo. No ano novo, eles têm muito isso, eles sabem que aumenta extraordinariamente a capacidade deles, ele precisa ter uma capacidade muito grande para acesso, mas não estavam preparados para a pandemia, onde as pessoas estão em casa, estão usando muito mais, é muito natural. Mais. Nós em casa chega uma hora que nós não aguentamos mais se olhar e todo mundo vai para frente do celular, né? É o WhatsApp, faz uma chamada com o parente que não está vendo, com o amigo, e é isso. Eu teve um dia da semana passada que eu acabei, eu saía de uma videoconferência de trabalho, daí a pouco era uma videoconferência de um amigo que estava chamando o WhatsApp, e nós começávamos a conversar, era cliente, então isso eu percebi que eu mesmo aumentei as minhas videochamadas, eu nem videochamada nem fazia, eu sou aquele que eu comento que eu gosto, ou tu liga, né, para resolver, ou tu vai até a pessoa. E num momento como esse, a gente acaba tendo que usar essas ferramentas. E ele comenta nessa publicação dele que até que os servidores dele hoje não comportam uma demanda tão gigante como foi nas últimas semanas, né? Agora, claro, vai diminuindo. Então, prova que um site bem feito é um site bem feito, como tu comentaste, né? Não só essas questões, mas um grande exemplo aconteceu no sábado à noite, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas aconteceu uma live dos artistas ali do Jorge Mateus, e isso já virou um case mundial, foi o maior recorde de acessos simultâneos a uma live. Então, passou de 3 milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo, assistindo a mesma coisa por um canal que não é uma televisão, né? Que não é uma grande potência de comunicação como era a Globo, como é o SBT e como eram outros canais. Então, a internet já tomou conta aí dos lares das pessoas aí há bastante tempo, né? E a gente tem que preparar também os nossos negócios para estarem com uma boa apresentação lá. E no que tudo isso pode me ajudar agora, né? Bom, as empresas que já estão prontas, elas têm uma comunicação mais efetiva agora, porque a gente é só olhar assim, ó. Muitas empresas estão tentando nesse momento se comunicar com os seus clientes e é facilmente identificado a empresa que está preparada para fazer isso e a empresa que não está. Então, a empresa que está preparada para fazer isso, ela já está lá no Facebook, no Instagram,
por e-mail, ela já está avisando, olha só, vou abrir semana que vem, ou não vou abrir, né? Então, o governo também, hora abre, hora fecha, isso cria uma confusão na cabeça das pessoas bem grande, mas a gente precisa estar preparado para responder rápido quando isso acontecer, né? E ter presença digital é justamente isso, é você poder estar onde o seu público está. Eu costumo dizer que enquanto as pessoas não estão trabalhando, elas estão socializando. E aonde que a gente socializa hoje? Nas redes sociais. Então, a gente conversa via Instagram, a gente conversa via WhatsApp, via Facebook, e as empresas precisam se comunicar através dessas plataformas também, né? E o relacionamento com o meu público, com o meu consumidor, cada vez mais ele vai estar ali nessas plataformas. Se eu não estiver, é aquela velha história, que não é visto não é lembrado, né? Então, eu consigo me relacionar hoje com os meus clientes através dessas plataformas, mandando e-mails, né, esporadicamente, avisando sobre um produto novo ou sobre um item de melhoria que eu tenho nos meus softwares, e assim é nas lojas, né, no mercado tradicional, em todos os negócios hoje a gente consegue aplicar estratégias digitais para estar mais próximo do público. É o que a gente está fazendo agora com o Rotary. Se não fosse esse canal digital, agora a gente não estaria conversando. Pô, será que teríamos que aguardar a conferência para trocar uma ideia? Eu acho que ia demorar muito tempo, né? Então, nós temos essas possibilidades e as empresas precisam estar preparadas para isso, né? Perguntando para o consumidor como que ele quer ser atendido daqui para frente, como que ele está, o que ele precisa, né? Então, isso é extremamente importante e a gente começa a perceber que antes a gente não fazia isso, às vezes, né, Cleison, nem por telefone. Então, nós tínhamos os meios, eu poderia ir lá, apertar a mão da pessoa e eu não perguntava o que ela precisava mais de mim. Então, agora com os canais digitais, cada vez mais o cliente está muito mais importante, porque, afinal de contas, é mais barato eu manter um cliente na minha carteira do que eu correr atrás de novos clientes. Então, eu preciso tratar ele muito bem agora, mais do que nunca, para não nos mandar embora, né? E as vendas, né? Então, a consequência de todo esse trabalho, lá ao final, pode resultar numa venda. Né? Pode resultar numa venda online ou da pessoa visitar a tua loja quando ela puder abrir. Né? Então, a gente costuma dizer que a venda é a última etapa desse processo. Né? Quem conhece um pouco dos métodos de venda sabe que a gente fala de um funil de vendas, onde eu trago muitas pessoas interessadas ao meu produto, né, ou que tenham vagamente um interesse, depois eu vou afunilando isso para aquelas que têm interesse médio e para aquelas que têm um interesse total no meu produto e que vão fazer uma compra. Então, eu vou ter hoje, o e-commerce no Brasil, ele tem um número de conversão de 1,5%. Né? Então, a cada 100 pessoas que visitam um site, uma ou duas compram alguma coisa. Né? Então, para que eu tenha 10 vendas, eu vou precisar de 1.000 acessos, e assim consecutivamente, né? Dependendo do tema e do negócio que eu estou trabalhando. Estar em todos os dispositivos, tá? Então, aí é que vem a questão do complemento da comunicação. Então, eu tenho um bom site, eu tenho bons conteúdos, eu tenho o meu produto muito bem apresentável ali, mas eu preciso ir lá no Facebook, no Instagram, chamar esse cliente, esse consumidor, para ir lá visitar a minha loja virtual, para ir lá visitar o meu site. Né? Então, e esses canais precisam ter uma comunicação padronizada. Tá? Daí é que eu digo que muitas empresas hoje se batem um pouquinho nisso, porque ela vai lá e faz um post no Facebook azul com a letra branca, e ela vai no Instagram e faz uma comunicação vermelha com fundo preto. Né? Então, tudo bem, a gente é flamenguista, gosta do Flamengo, vermelho e preto é legal, mas não para fazer esse tipo de publicação. Né? Então, existem formas mais profissionais de a gente se comunicar. Né? A cadência, então, ter ali um ritmo de publicidade, de publicações nas redes sociais, né? Então, não é só ir lá colocar um post por mês e, eu já fiz o meu trabalho. Não. Então, eu preciso ter o engajamento, fazer com que as pessoas queiram ver os meus conteúdos todos os dias, né? Ou pelo menos uma vez por semana. A gente diz que 2 publicações por semana é uma estratégia institucional razoável. O que é um institucional? É ter presença, é dizer assim, tenho a minha empresa, se chama Aui Tecnologia, se chama Forpix, e eu estou aqui. Né? Agora, a partir do momento que eu crio mais engajamento com o meu público, que eu começo a entender o que ele gosta de ver nas plataformas digitais, eu consigo me aproximar dele. E aí eu consigo
criar conteúdos que vão gerar um engajamento, que vai fazer com que todo dia ele acesse minha rede social esperando ver o que eu vou dizer lá, né? E eu tenho mais possibilidades, né? Então, os canais digitais, aí quando a gente fala do mercado B2C, que é a empresa que vende para o consumidor final, né? Uma loja online, hoje, ela é um canal poderosíssimo de vendas, né? Então, a gente consegue realmente vender pela internet e entregar os produtos via internet. Nós temos um cliente aqui que é um dos maiores vendedores de vinho da Serra Catarinense, né? Então, posso até citar o nome, que é a Casa do Vinho. Então, a gente se dá muito bem com eles e eles vendem vinho para o Brasil inteiro através de uma plataforma que nós desenvolvemos para eles, né? Por vezes, a loja digital ela está muito mais à frente nas vendas do que a loja física, né? Então, isso é uma mudança, é uma quebra de paradigma total, assim, e nesse momento isso se faz de uma importância gigantesca para o cliente, porque as lojas físicas estão fechadas, mas a loja online está 24 horas por dia aberta, inclusive os finais de semana, né? E sem pagar hora extra e sem pagar adicional noturno. Então, muito mais interessante. William, Oi. Aproveitando para fazer uma pergunta sobre quando tu fala de B2C, né? No mercado B2B, ele se enquadra também esse formato, como tu está explicando para nós, ele vem de encontro ou talvez as plataformas de divulgação elas têm que ser outras? Como tu poderia nos falar alguma coisa nesse sentido? Porque eu sei que também no nosso distrito tem bastante empresas que exploram mais o B2B, né? Que é não o consumidor final, né? Com certeza, Cleiton. Então, existem estratégias diferenciadas para esse tipo de negócio. Então, veja, nós também temos clientes nesses segmentos, né? Nós temos uma distribuidora de peças aqui elétricas para caminhões e ele só vende para outras empresas, né? Então, que é o B2B, empresa que vende para a empresa e não consumidor final. E nesse aspecto, a gente acaba criando novas ferramentas para ajudar esse tipo de cliente. Então, hoje ele tem um canal de vendas online onde as outras empresas fazem o seu pedido através do site dele, onde as empresas podem ver um catálogo virtual ao invés de um catálogo impresso, que é fixo, né? Então, o cliente mesmo fala para mim, William, eu tenho recebido componentes de fabricantes diferentes, de outros modelos, etc., etc., e agora eu tenho uma facilidade de explorar, de expor esse conteúdo de uma forma mais dinâmica na internet. Porque se eu fosse criar um catálogo impresso novo, eu ia levar quase 6 meses para chegar essa informação lá para o meu consumidor. Então, o B2B também hoje passa por essa transformação, já vem passando, né? E a gente tem bons cases aí vários segmentos, né? A indústria tem várias ferramentas também, o que a gente chama de intranet, que é aquela rede corporativa onde os próprios colaboradores acessam informações da empresa. Hoje a gente tem a extranet, que é uma rede onde não só os colaboradores, mas os fornecedores e os parceiros podem acessar informações da empresa de fora da empresa, já integrada com sistemas e tudo mais. Então, isso são ferramentas importantíssimas nos dias atuais aí, tá? Então, lembrando que essas ferramentas estão 24 horas por dia, 7 dias por semana funcionais, né? Uma grande vantagem para nós. E os novos modelos de comercialização vêm surgindo, né? A gente tem um cliente do Chile que faz a importação de vinhos e comercializa aqui no país também. E eles agora estão partindo para um novo modelo de trabalho, que não é mais vender o vinho, e sim vender uma assinatura de vinhos, como é a Evino, como é a Wine, né? A gente tem aí vários exemplos, não sei se vocês consomem, mas é onde você paga uma mensalidade e recebe garrafas de vinho na tua casa todo mês, tá? Então, é um novo modelo de comercialização, sem dúvida, né? E cada vez mais, agora a gente vai ter que pensar nisso também, né? As empresas, vinha conversando com meu pai trabalhou muitos anos em revendas de automóveis, né? E a gente tem relatos aí de revendas que estão sofrendo muito nesse momento, porque um estoque muito grande de valor agregado alto, depreciando todos os dias e sofrendo, né, com tempo, com falta de manutenção e diversos aspectos, né? Provavelmente esses modelos de negócio vão ter que rever os seus conceitos e também migrar
para um modelo digital, oferecendo uma experiência ao consumidor um pouco diferenciada. Final de semana, ontem mesmo passou no Autosport, né, a visualização dos carros através de ferramentas de realidade aumentada, realidade virtual, para que a pessoa tenha uma experiência de compra um pouco diferenciada também. E mais do que nunca, isso vai ter que ser aplicado agora. E aí, para fechar essa questão do site e de todas essas ferramentas tecnológicas, a gente precisa, obviamente, que agir com cautela, né, mas pensar em estar preparados para um retorno breve, né, dessa situação toda, e quando nós retornarmos, nós estarmos preparados para atuar nesse modelo digital, né, que sem sombra de dúvidas agora mais do que nunca vai ser importante, né? Então, não fazer nada nesse momento não é uma estratégia. Então a gente precisa pensar o que eu vou fazer quando as coisas voltarem a funcionar. Eu às vezes fico meio chateado até porque eu vejo algumas publicações de pessoas assim que tem ali o seu pequeno negócio, tem alguma coisa e o cara tô de férias, curtindo a quarentena. Pô, não é férias, é o momento que a gente tem para estudar, para aprender coisa nova, fazer o que a gente está fazendo aqui, né? E tá todo mundo de parabéns aqui porque a gente veio correndo atrás de informação. Então é isso que deve ser feito. Pensar em novas estratégias, em novas ferramentas, em como que eu posso remodelar o meu negócio, né? E aí algumas dicas básicas e rápidas que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, começar a ter uma fanpage, né, que é diferente de você ter um perfil nas redes sociais, tá? Muita gente confunde, eu tenho meu perfil. Não, mas tem a fanpage, né, que é uma página específica para o negócio, e lá você pode fazer outras coisas que no teu perfil você não pode, como comprar cliques, por exemplo, né? Aparecer para pessoas que não te conhecem, mostrar os bastidores, né? Então o público adora ver o que acontece nos bastidores. Achei legal ali o Paulo, quando começou a nossa conversa, ele pegou o celular, virou para a Ed, a Ed está fazendo as máscaras ali. Isso é legal, né? A gente sabe que eles estão fazendo uma ação ali de confecção de máscaras, mas a gente não está vendo isso. E quando ele mostra, ele está mostrando o bastidor. E lá na empresa também não é diferente, né? As pessoas gostam de ver, o cara trabalhando lá, operando uma máquina, mostrando detalhes sobre o produto, né? Coisas que só o dono do negócio sabe. Então isso é legal, dá para fazer, não custa caro. Tenha como captar essas informações, né? Então, dentro do nosso site, um simples formulário para a pessoa se cadastrar para receber novidades. Isso funciona, as pessoas se cadastram e você fica com uma base de dados de contatos que pode ser utilizada a qualquer momento para você se relacionar com essas pessoas lá na frente. Então, num futuro não muito distante, esperamos nós vamos voltar a nos relacionar fisicamente com as pessoas, né? E quando isso acontecer, como é que eu vou interagir com o meu público que estava lá na internet antes? Né? Pô, será que eu vou ter que começar tudo do zero, chamar o público de novo lá para minha empresa, mandar imprimir folheto e distribuir na sinaleira? Pô, isso não se aplica mais, né? Não é sustentável, não é legal fazer isso. Então, nós temos um modelo de trabalho muito mais inteligente e que mostra os dados de verdade. Falando aqui para fechar, e eu vou mostrar um exemplo para vocês também ali na sequência, inteligência artificial é algo que hoje está funcionando muito bem, né? E nós somos alvo disso todos os dias. Eu tenho certeza que vocês usam aí, pelo menos a maioria, um e-mail do Gmail, né? Pelo menos quem tem o telefone Android precisa ter uma conta do Gmail para baixar coisas para o seu dispositivo. E o Google, quando você cria um e-mail do Gmail, ele tem uma cláusula lá no contrato deles, que provavelmente vocês não leram. Eu li porque eu sou professor de segurança e computação, sou obrigado a ler, né, e ter essa informação. Mas lá diz o seguinte: toda a informação que trafega pelo Gmail, ela pode ser utilizada para gerar publicidade para você e para quem se relaciona com você. Então, às vezes, a gente manda um e-mail lá, olha que legal aqui essa cuia de chimarrão nova. Manda um e-mail lá para o Paulo. O Google está monitorando isso e ele vai jogar uma publicidade para nós tentando vender uma cuia de chimarrão ou uma bomba ou uma erva. Tá? Então, isso, não se assustem, é assim que funciona. Né? Tá? Então, isso é inteligência artificial. E nós, quando aceitamos aquele terminho do Google lá do Gmail, nós somos coniventes com isso. Então, não pode reclamar da publicidade. Métrica de vaidade, tá? Não se assuste se ninguém ou poucas pessoas curtirem o que você postar, né? Tem gente que eu conheço que às vezes chega a ficar meio deprimido, né? Mas eu
coloquei uma foto tão legal lá e só 2, 3 pessoas curtiram, né? Então, nas empresas, isso vai acontecer muito, né? Poucas pessoas vão curtir, mas nós temos ferramentas para mensurar qual é o resultado que isso teve, a nível de alcance, né? Alcance de pessoas, quantas pessoas viram aquilo, quantas pessoas interagiram com a publicidade, tá? E basta um clique certeiro para você gerar bons negócios. O Cleison citou ali o mercado B2B. Nós temos aí um cliente que é um distribuidor de autopeças, que eu citei para vocês, e quando a gente começou a fazer esse trabalho, ele conseguiu aparecer para 2 novos fornecedores. Só o que ele ganhou com esses 2 novos fornecedores de peças, ele pagou nossas campanhas para o ano todo, né? Então, foi um baita resultado que ele teve numa ação pequena que a gente fez e que gerou um resultado sensacional para ele. Então, nem tanto é só a venda, né? Mas também a boa compra lá atrás também faz a diferença, né? Conte com um parceiro, né? Então, ter uma pessoa dentro da empresa para fazer isso é essencial, tem que ter, ou se não, ter uma boa agência, né? Uma agência que possa orientar, balizar esse trabalho, mostrar a melhor forma que isso pode ser feito também, tá? Então, essas são estratégias aí, são dicas rápidas que eu dou e que podem ser feitas por qualquer pessoa. Vocês podem criar a sua fanpage ali, publicar alguns conteúdos e mensurar o resultado disso, como que isso vai repercutir nas mídias aí, né? E fazer um testezinho rápido também, tá? Para fechar, eu vou só mudar a minha tela aqui, fazer uma apresentação de um modelo de resultado aqui, só para vocês verem. E eu costumo comparar as mídias tradicionais com as mídias online. As mídias tradicionais, elas são essenciais, mas hoje elas são consideradas como complementares, né? Então, o outdoor, a placa, a vitrine da loja, né? Tudo isso é importantíssimo e tem que ter, mas elas são mídias complementares, porque eu não consigo mensurar quantas pessoas viram o outdoor. Eu tenho uma vaga lembrança, mas eu não sei, né? Tem uma estatística, mas eu não sei exatamente quantas pessoas viram. E já no mundo digital, eu sei exatamente quantas pessoas viram aquela publicação, né? Eu posso afirmar com certeza quantas pessoas clicaram, quanto tempo elas passaram ali olhando, né? Eu vou abrir aqui só para vocês verem um exemplo de relatório que a gente gera aqui com base nisso. Opa, cadê? Tá aqui. Voltando aqui, ó. Esse é um cliente nosso aqui que eu posso abrir também para vocês olharem, mas aqui a gente tem todas as informações, ó. Número de curtidas da página, novas pessoas que curtiram, engajamento, se o engajamento foi orgânico, se foi pago. O orgânico é aquele que a gente não paga, então o orgânico são as 35 pessoas que o Cleison trouxe para assistir eu falando para vocês aí. Agora, se o Cleison tivesse pago aí para impulsionar talvez essa palestra, mais pessoas poderiam ter visto, né? Então é aí que é esse que é o ponto, né? O orgânico é quando a gente tem um bom desempenho, a gente não precisa pagar para aquilo aparecer para tantas pessoas, né? Aí eu consigo dizer aqui, ó, quantas pessoas são homens, quantas são mulheres que estão vendo aquele tipo de conteúdo, né? Audiência por idade também, então, ó, de 18 a 24, opa, aqui eu estou vendo que o maior público é 25 a 34 anos, tá? Quantos compartilhamentos, quantos comentários eu tive naquelas publicações, falando só de Facebook, né? Da onde que vem os acessos, né? Olha só, Campo Grande, Lages, Rondonópolis, Curitiba. Então eu digo por cidade, eu digo qual foi o tipo de material que teve mais acessos, se foi foto, se foi vídeo. Então nós temos números, nós temos métricas para mensurar e ver se aquele esforço deu certo ou não, né? Então esse é o mais legal do mundo digital aí que a gente pode estar fazendo, né? E aqui mostrar um pouquinho para vocês de Google também, né? Que está ligado aos sites, esse aqui é do nosso site. Então, a quantidade de usuários que eu tive nos últimos dias, quanto tempo eles ficaram olhando o meu site, aqui também os dias da semana mais acessados, né? Então, eu tenho uma série de informações que podem ser exploradas, né? E hoje me dão a garantia de que eu realmente tive uma boa assertividade com aquela minha comunicação, né? Então, Cleison, era mais ou menos isso que eu tinha para passar aqui. Não sei se já estouramos nosso tempo aí, eu preparei conteúdo para 1 hora, mas agora posso abrir para perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida ou curiosidade aí também, fique à vontade. Acho que está
em questão de tempo, acho que nós estamos dentro do tempo aí, o pessoal fica à vontade para fazer suas perguntas, tirar alguma dúvida, alguém que tenha ficou com dúvida em algum assunto. Vou reforçando aqui, William, que alguns companheiros estão no bate-papo aqui, estão te dando, agradecendo por estar se colocando à disposição do distrito. O próprio governador João, depois, no final ainda te passo a palavra para ele, mas também está agradecendo a você por estar se desprendendo do teu tempo aí para estar levando um pouco de conhecimento para nós também. E colocando que ele coloca assim, exatamente isso mesmo, são pessoas em ação mostrando que estão realizando estas e elas estão com a mão na massa. Rotarianos em ação mostram que estão fazendo, que quando tu comentasse de colocar a mão na massa, de se manter conectado e tudo mais, né, divulgando. Né? E isso trazendo para o Rotary é bacana também, né, para os nossos clubes. Com certeza, né, Cleiton? Esse é o momento, né, onde a gente tem um tempinho também para refletir no que está sendo feito dentro das empresas, dentro do próprio Rotary, podemos pegar como exemplo também, né, de que forma a gente pode se conectar, se aproximar um pouco mais das pessoas, né, que consomem os nossos produtos ou os nossos serviços e também que são beneficiadas ou fazem parte da nossa rede aí, que é o Rotary, que é internacional. Então, de toda forma, vale agora a gente dar uma atenção para essas plataformas, para esse tipo de trabalho, porque o momento pede isso, né? Não, e principalmente essa questão, muitas, até o companheiro Celso, que cuida da questão da imagem pública do nosso distrito, ele comenta muito nos nossos treinamentos que a gente faz visita, a divulgação no Uniclube, que depois vai vincular o nosso site, que isso facilita muito hoje para os clubes, né? Não precisa ser um expert no assunto para divulgar as ações, ela é a cereja do bolo, né? É o momento de fechar com chave de ouro e divulgar as ações que os clubes estão feitos. Então, isso mostra que quanto mais a gente tiver essa relação com os nossos, com as pessoas que visualizam essas informações, é melhor estar sendo vendida a nossa imagem pública. Nesse nosso caso, é a imagem pública do clube, né? A imagem que tu está vendendo do teu clube com as ações, com os projetos e principalmente com o dinheiro investido, né? Vamos dizer assim, pelos empresários ou pelas pessoas que foram lá, compraram a rifa, compraram o pastel, foram no jantar, né? Então, é uma forma de devolver para a comunidade, isso é a imagem pública, né? Você falou numa leitura mais comercial, mas em nível de Rotary, a gente está atraindo não compradores, e sim apoiadores, né? Voluntários, nesse sentido. claro, com certeza. Exatamente. Alguém tem alguma pergunta? Aqui, só o pessoal está agradecendo, está parabenizando também. Aqui. Companheiro Paulo, alguma pergunta, alguma dúvida? Companheiro Júnior, gostaria de falar alguma coisa em relação ao assunto? Eu gostaria, sim, parabenizar o William pela bela apresentação. Foi de muito bom proveito, William. Aí o nosso próximo governador aí já vendo essa ferramenta que pode ser muito bem aplicada no próximo ano. Basta ter as pessoas certas no lugar certo. Aí, governador, é contigo. Tá certo, Paulo. Aproveitar esse espaço, acho que o governador João já começou, né, com essa plataforma que adquiriu, e vamos tentar e dar continuidade, claro. Mas eu gostaria de falar desculpa aí, que aqui está chovendo, está um frio, a garganta não está muito legal, melhorou. Falar para o William que quando deu essa fase de quarentena, que nós acabamos segurando as empresas, né? Sim. Ficamos muito preocupados. Eu mesmo fiquei, meu Deus, né? São quantos funcionários parados, o que vão fazer? Na mesma me veio na mente, o que eu vou fazer? Já liguei para Floripa, para um sobrinho meu,
e que é da área, né? Diz, me arruma aí, vou ter que fazer online, vamos melhorar os 2 sites que nós temos aqui, o site do jornal, o site da gráfica, dos uniformes, Isso. e vamos fazer uma loja online, vamos... E eles começaram a trabalhar, né? E vamos fazer umas artes diferentes, vamos fazer uma promoção, hoje lançamos, era para ter lançado no final de semana, tivemos alguns problemas, não conseguimos, hoje já lançamos 2 mídias, né? Legal. Vamos de maneira, mas veio ao que você falou, né? Até fiquei feliz nessa parte. Eu sou leigo no assunto de informática, mas fiquei feliz porque eu acho que a ideia foi realmente a minha preocupação, e a ideia que eu tive foi de ir para o online. Esses números que você falou já tinham me explicado já, mas a gente vai deixando. Muitos de nós, acredito que está aqui, está escutando, vamos deixar para a semana que vem, hoje estamos tentando, vamos tentando, vamos deixando para frente. E eu acho que agora é a hora de a gente, aquela pergunta que você deixou no ar ali, como vai ser os nossos clientes quando voltar? Será que eles vão vir de novo aqui ou nós vamos ter que ir? Né? Então, acho que foi muito bem, excelente, parabéns aí pela tua disponibilidade de falar para nós rotarianos, e concordo plenamente, e você passou uma segurança que eu não tive, eu fui atrás, mas não tinha, você falando parece que é tão fácil, né? Mas eu sei que não é, e acredito que muitos de nós estão pensando, mas será que é só assim mesmo, né? E claro que a gente sabe que não é, mas temos que começar. Eu acho que valeu muito, assim, essa palestra para mim, para minhas empresas, valeu muito, veio assim coroar a nossa ideia, o que nós estamos tentando fazer. E prazer em conhecer, sou aqui vizinho de vocês, né? Vou 2 vezes por semana lá, estou sempre aí, uma hora eu gostaria de marcar um café e trocar algumas ideias aí contigo. Com certeza, será sempre bem-vindo, com certeza. Que bom. Obrigado, velho. Obrigado, Cleison. Obrigado. Só, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Por exemplo, o valor do compra no clique. A Ana está perguntando aqui, é legal comentar que no Instagram, por exemplo, o valor para compra de cliques é super em conta. É uma média de R$5 por dia, ou seja, é um valor acessível aos clubes. Acho que ela quer comentar a situação de, talvez, num evento que hoje, vamos dizer, o clube do governador Júnior está promovendo um evento lá na cidade dele. Ele pode comprar os cliques, né, como tu comentou. Deixa eu explicar melhor, William, por gentileza. Existe por plataforma uma coisa que a gente chama de CPC, que é o custo por clique. E o custo por clique, em todas as plataformas, ele funciona no formato de leilão. Tá? Então, por isso que, às vezes, R$5 pode representar muitos cliques, como pode representar pouca coisa também. A gente trabalha com um segmento que foi bem impactado agora, eu tenho alguns clientes que é o segmento do turismo. Então, o turismo está bem complicada a situação, porque o pessoal não sabe quando vai poder receber hóspede, né? E as pessoas não têm previsão para sair de casa passear. E aí o turismo, quando chega assim, a época de final do ano, né, e a gente quer que o site do cliente esteja no primeiro lugar das buscas quando colocar, sei lá, férias de verão. Essa busca, ela custa muito caro nesse período, porque está todo mundo tentando disputar por ela. Nós temos um cliente que é o Fazenda Parque Hotel ali em Gaspar, e a gente sofre com isso, porque eles querem sempre ser o primeiro ali da lista. E os cliques, eles passam, um clique às vezes custa 5, custa R$10. E as ferramentas como o Facebook e o Instagram, eles têm uma métrica um pouco diferente. Então, o leilão deles é realmente mais barato porque tem mais público trafegando ali. Então, às vezes, naquele momento, naquela ocasião, o clique acaba custando mais barato. Até nessa... Deixa eu voltar a tela ali. Naquela apresentação que eu mostrei para vocês ali, tinha algumas questões. Custo por clique ali em torno de R$2,80, 29 centavos ali, campanha de Instagram. Quer ver? Eu vou compartilhar minha tela de novo com vocês ali, só para mostrar um exemplo.
disso na prática. Aí. Ó. Olha lá, ó, então aqui no Facebook e no Instagram, ó, o CPC médio de uma campanha que a gente fez foi 29 centavos. Então, a cada 29 centavos eu trago alguém para olhar aquele conteúdo que eu estou impulsionando. Então, 29 centavos por usuário. Né? Então, realmente é muito barato. Quando a gente fala em fazer uma campanha para a Rotary, por exemplo, uma ação específica, nossa, é muito viável de fazer. Tanto que, nesse sentido, já vou puxar aí a brasa para o assado do nosso clube também, né? Esse aqui é um portal que nós desenvolvemos aqui do nosso clube, ó, que é o Portal Social de Lages, tá? E esse foi um dos grandes motivadores para eu entrar no Rotary. Eu tive uma experiência com voluntariado durante a faculdade que foi desastrosa, e aquilo me espantou terrivelmente, assim, de voluntariado. E aí, quando me falaram que quem entrava no Rotary poderia contribuir com os seus serviços profissionais, aí eu digo, poxa, eu acho que vou poder colaborar com alguma coisa. Aí nós criamos esse portal. Aqui a gente divulga as entidades sociais da cidade e a gente capta voluntários por aqui. Então a gente já teve vários cadastros de pessoas querendo ajudar, né, o Rotary, que vieram por aqui, por esse site que nós desenvolvemos. Né? Então é também a tecnologia aplicada ao voluntariado, né, que a gente pode colher bons frutos com isso. Tá? Eu até posso contribuir com essa tua fala, William, porque a gente teve a oportunidade de estar visitando Lages, dando treinamento para os clubes, e uma certa feita, nós, por um acaso, nós nos encontramos, eu, o Celso e o William, numa padaria, e ele nos convidou para conhecer a empresa dele e mostrar esse site que o clube de Lages tem. Ele é, assim, fantástico. O impacto para nós foi muito positivo. Até porque ele junta pessoas que querem doar a entidades que estão precisando. Esse é o objetivo. Precisando do serviço, né, William? Então, muitas vezes nós não precisamos nós ser quanto instituição, ser o mediador, quem faz essa ponte com o doador, né? Então, acho que é bem interessante esse sistema de vocês aí, esse site que foi criado por vocês, então, de parabéns mesmo. Legal. Companheiro William, o pessoal está solicitando aqui, se possível, tu deixar o seu contato também aqui. Claro, com certeza. Eu vou deixar e vou pedir também. Isso, se vocês quiserem deixar o contato de vocês também, depois eu posso estar mandando algumas informações aí. Deixa eu... Não sei se está bloqueado para mim. Agora foi. Gostaria de fazer uma pergunta? Minha conterrânea Irene, companheira, empresária da cidade, gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso companheiro em relação a essa parte de mídias digitais? Não pode fazer pergunta difícil. Parabenizar o William aí pelo excelente trabalho, né, e por todas essas informações importantes aí que ele nos repassou, e aproveitar para te dar os parabéns pelo site. Eu encantada com o seu site ali, acho que é algo assim que você está passando para nós, né, compartilhando, e a gente poder usar também isso como ideias, né? Parabéns, legal. William, e eu vou entrar em contato depois, então, para ver o restante da tua apresentação. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Respondendo aqui que teve alguns companheiros que me pediram aqui pelo WhatsApp, nós estamos gravando, sim, esse workshop, e depois eu disponibilizo para os companheiros, tá? Divulgando no grupo dos seus clubes aí, para quem não pôde aproveitar o início ou pôde pegar só uma parte do treinamento desse workshop aqui. Até para nós disseminar cada vez mais essas informações e levar para o distrito aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no bate-papo aqui. Obrigado, Jefferson. Tá. Perfeito. Eu coloquei meu e-mail ali, deixei os sites também dos produtos que a gente tem, né? O penúltimo ali é o último produto que a gente lançou agora, e o site das nossas empresas ali também para vocês terem acesso. Então fiquem à vontade aí, navegar pelas nossas soluções. Enquanto os companheiros aí se manifestam, quem queira fazer alguma pergunta,
Eu vou pedir para o governador João, se ele estiver numa área onde ele consiga acessar o microfone aí e tal, e se quiser deixar uma consideração final, senão, se tiver mais alguma pergunta, não tem problema, a gente pode ir fazendo. O governador, deixar a sua palavra aí, governador, muito obrigado mais uma vez aí por disponibilizar o nosso essa possibilidade de estar trazendo conhecimento. Fica com a palavra, governador. Tá bom, obrigado, Cleison. Boa noite a todos, boa noite, Cleison, William. Eu só quero agradecer, né, William, por essa apresentação que você nos fez hoje, porque em todas as nossas conversas, né, com o companheiro Cleison e com todos os companheiros, o nosso grande objetivo é valorizar os nossos companheiros, mostrar o que os companheiros fazem, mostrar os seus trabalhos e, dessa maneira, incentivar, né? Nós pensamos que esse é um momento que nós temos que prestigiar os companheiros, né? Aqueles que são empresários, que têm um comércio, que têm algum negócio, os rotarianos têm por obrigação prestigiar esses companheiros. Então, esse é o grande objetivo, né? Após essa apresentação, com certeza acontecerão outras, né? Sempre trazendo companheiros, sempre tentando melhorar os negócios dos nossos rotarianos, né? Torná-los conhecidos. Esse é o grande objetivo, porque nós sempre defendemos a ideia que, em primeiro lugar, nós temos como preferência nossos companheiros, né? Depois nós buscaremos outras pessoas, outras empresas. Então, vamos prestigiar, e principalmente nesse momento, como diz o Cleison, é um momento que nós estamos nos reinventando, né? Então, todas as pessoas estão buscando melhorar os seus negócios, né? Reinventar seus negócios, visando a superar as dificuldades do momento que nós estamos passando. Então, mais uma vez, eu agradeço ao companheiro William, foi maravilhosa a tua apresentação, eu tenho certeza que os companheiros vão te procurar, né? Porque é uma necessidade hoje nós buscarmos alternativas, né, para as dificuldades do momento, né, companheiro William? Inclusive, essa tua plataforma, né, que você tem no Rotary, esse site, né, que vocês criaram no clube, no Catedral, né? Então, desde na nossa visita, vocês fizeram a apresentação, nós gostamos da maneira como vocês fizeram, é uma inovação, né? E eu acho que em Rotary nós temos que buscar a inovação, nós temos que criar, e vocês fizeram isso e com sucesso. Então, eu dou os parabéns, nós somos incentivadores dessa ideia, né? E somos entusiastas, né? E gostaríamos que todos os clubes, né, também criassem, tivessem ideias, e o distrito é parceiro. Nós vamos sempre trabalhar junto. Na verdade, eu não estou em casa, estou aqui no finzinho de bateria, companheiro. Eu estava torcendo porque ela aguentasse até o final, porque realmente está muito interessante e gostei muito da tua apresentação, William. Obrigado, agradeço muito, companheiro. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Precisando, pode contar com a gente. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Cleison, pelas ideias que você tem. Obrigado. Uma boa noite, companheiros. Muito obrigado. Valeu. Nós que agradecemos aí o espaço que o governador disponibilizou aí para estar trazendo um pouco de inovação também para o nosso distrito. A gente vem falando bastante disso. Talvez para muitos aqui não é uma novidade o assunto que hoje nós estamos falando, mas para alguns talvez é um despertar, né? Foi mais nesse intuito de que eu penso o seguinte: quando a gente está numa situação delicada, a gente não consegue ver caminhos para onde seguir, né? Isso se enquadra até para o nosso clube de Rotary. Como nós vamos divulgar agora o nosso projeto que nós tínhamos, a nossa ação, o nosso evento? Aí uma belíssima explanação sua, William, hoje. A gente só tem a agradecer por estar despertando em nós essa
busca de tecnologia e mostrar para nós que nem tudo está perdido, né? Calma, não vamos fechar as empresas, vamos aguentar. Tem como nós fazer com que o nosso cliente esteja conosco depois de tudo que passar, né? Bem importante isso que tu colocou. Eu acho que a gente foi-se a época onde que o cliente era nosso. Hoje o cliente é do produto, né? Então, se você está presente, ele é teu cliente, com certeza, mas o cliente fiel, muitas vezes, hoje ele não é mais tão fiel. Ele busca, muitas vezes, a empresa, quem é visto é lembrado, com certeza, né? Mas busca empresas que estão no mercado que ele procura, né? Então, acho que aí o despertar hoje para nós foi fundamental, até para nós trazer isso para dentro dos clubes, principalmente também, mas com certeza nessa questão do network comercial do nosso distrito, com certeza isso vai ser um pontapé inicial, né? Você foi o nossa cobaia nesse início de caminhada, William, mas tinha que ser assim, porque é um grande passo, né? A parte de trazer, nesse momento, como nós estarmos mais próximos uns dos outros. Está aqui, a companheira Noice colocou aqui, agradecendo pelo espaço e principalmente poder rever os companheiros. Nós ficávamos na torcida até pouco tempo atrás de um evento para nós nos encontrarmos, né? Hoje a gente viu que é muito mais fácil do que isso. A gente pode estar se vendo, matando um pouco da saudade, e o abraço fica para a conferência, né? O William, como colocasse também, né? Mas com certeza ele fica um abraço muito mais carinhoso quando a gente começa a dar valor, né? O estar próximo, né? Então, deixo agora a palavra para você, as suas considerações finais, depois nós passamos para o Júnior aí, falar um pouquinho também. Não, só quero agradecer ao pessoal aí de ter assistido aí, então, né? Ter permanecido até o fim aí, então, obrigado pela audiência aí, como dizem, e dizer que eu estou à disposição do distrito, à disposição de vocês também, caso tenham alguma dúvida aí, alguma coisa que a gente possa ajudar, contem comigo, tá bom? Uma boa noite aí para vocês e boa semana aí para todo mundo. E vale ressaltar que nós tivemos aí um pico aí na audiência, vamos dizer assim, em torno aí de 50 mais de 50 rotarianos participando, alguns mais do que um assistindo ao mesmo tempo. Então isso é bacana, isso é legal, mostra que os companheiros estão interessados no assunto, vieram buscar esse conhecimento, né? E, Júnior, quer deixar a sua palavra final aí, contribuir com alguma coisa? Passamos a palavra aí. Isso, só agradecer, Cleiton. Agradecer você, o William. Esperamos que continue. Estou vendo que nós já vamos viciar aí, William. Acho que nós vamos daqui uns dias tudo para essa área tua aí, porque começamos agora. Nós aqui começamos agora e já estamos praticamente aí todo dia com uma videoconferência dessa, um bate-papo legal. A gente se sente sozinho, mas não está sozinho, né? E olhando como é bom e como é fácil, conversar, trocar ideias para depois que a gente está, né? No começo a gente sente aquela barreira, mas será que vai dar certo? Hoje eu ainda comentei no nosso clube, vamos fazer? Não, você está louco, não. Gente, vamos experimentar. Depois, né, eu vi o depoimento hoje de uma governadora lá de Campos do Jordão, que disse, gente, eu acho que eu estou me viciado. O dia que não tem, eu procuro já umas, já estou participando em outros distritos, em outras, porque está sendo legal para mim. Então, sim, parabéns aí, e parabéns pelo seu tempo de disponibilizar para compartilhar com nós, rotarianos aqui, que também temos as nossas funções, e acredito que todos que entraram aqui ganharam e estão levando para o dia a dia aí muitas informações importantes para a nossa vida e para os nossos comércios. Obrigado de coração, à disposição de vocês aí, tá bom? Valeu, obrigado. Só fazendo um comentário com isso que você está falando, hoje até peguei um feedback da nossa gerente de projetos, né, que cuida na equipe de desenvolvimento, ela falando, olha, William, a nossa produtividade a gente já tinha visto que tinha aumentado, o pessoal trabalhando online e fazendo as comunicações assim, mas como a gente percebe que a comunicação melhorou, mesmo estando longe, né? Então, quer dizer, hoje a gente se comunica melhor do que quando estava perto. É até estranho falar, mas hoje está acontecendo assim. É verdade. Vamos descansar um pouco. Quero escutar minha companheira Noice falar alguma coisa.
Senão não vou escutar ela. Fala aí, Paulo. Ele está cobrando a companheira Noice para falar conosco aí. Ah, Palavra. Ficar um pouco quieta porque não tenho comércio, não tenho empresa, mas sou uma pessoa que depende da empresa, todas as empresas catarinenses, né? Sou servidora pública, e meu salário sai de todas as empresas, que trabalham, que declaram impostos, e é daí que vem o meu pagamento no fim do mês. Então, essa apreensão, essa preocupação em saber que as empresas estão passando por muitas dificuldades, aflige a gente também, né, como servidora pública. Eu acho que é uma união, né, a gente se sente também um pouco daquilo que o empresário sente. Né? A gente consegue imaginar isso porque a gente já vê muitas empresas fechando as portas, isso é preocupante. E o que preocupa também, a gente já tem conversado sobre isso, é quais reflexos terão em volta. Procurar o nosso companheiro, empresário, que vai passar por uma dificuldade, por exemplo, a primeira coisa que ele vai pensar é a sair do rótulo. Daqui a pouco, sei lá, o meu salário vai diminuir 30%, eu estou fazendo, daqui a pouco eu vou ter que dar um jeito. E, na verdade, eu acho que isso também é preocupa. Quando a gente fala em rótulo, eu vejo que esse encontro, ele, na verdade, mesmo eu não tendo uma empresa, o foco, na verdade, ele é muito ligado, mas daqui a pouco eu tenho aqui na frente uma pessoa que está há 20 dias com a loja fechada, sim. provavelmente não tem condições de pagar uma pessoa para criar um programa para ela. Eu posso, daqui a pouco, partindo dessa nossa conversa, ter uma ideia, poder sugerir para essa pessoa. Então, eu acho que um pouco o foco é esse também, que vem ao encontro daquilo que é um pouco do nosso objetivo de ser rotariano, né? É ajudar, é fazer com que a sociedade seja melhor, né? Então, eu só tenho que agradecer, abraço a todos vocês, pena que a gente não pode se abraçar de verdade, né? Mas estamos todos muito abraçados, foi muito bom ver todos, muito bom mesmo. Paulo, olha lá, a gente não é tão longe, Paulo, tem que vir para a Maravilha, né? Depois que o coronavírus foi embora. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Opa, eu que agradeço. Obrigado aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Vem aí ainda, já lanchou um pouquinho. Eu estou com a sopa de feijão esperando para cozinha. Coisa boa. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Valeu. Nós que Boa agradecemos aí a presença de todos aí. Não sei se ninguém mais, então, deseja se manifestar. Eu gostaria, então, mais uma vez, em nome do distrito, agradecer a presença de todos, né, nesse momento aí de conhecimento. William, muito obrigado novamente. Eu acho que o governador, os dois governadores deixaram bem claro como foi importante a sua participação. Nós tivemos mais pessoas que acabaram tivendo que sair antes, mas que deixaram aí o agradecimento para ti por estar se desprendendo desse tempo para estar levando conhecimento para nós. Foi um primeiro passo, mas bem importante para todos nós aqui, quanto distrito, que nós estamos, que nem o companheiro Júnior, o governador, colocou, nós estamos já adaptados a reuniões online, né? Todo dia a gente está pensando, será que eu não tenho uma hoje, né? Para buscar conhecimento, para rever os amigos. Eu acho que é isso que está sendo bem importante. As nossas reuniões online que estão sendo feitas aqui, todas elas estão tendo um público bem interessante, né? Então, isso mostra que nós estamos se reinventando também como rotariano, né? E tomara que o que tu trouxe de conhecimento para nós faça diferença para esses nossos companheiros empresários, não empresários, bem como a Noice colocou, talvez ela não vai usar para ela, mas sim para ajudar alguém próximo a ela, a menina da loja vizinha da casa dela lá, que ela tem um carinho, compra com a menina, não quer ver ela fechar, porque sabe que ela tem um potencial. Então, eu acho que a gente está aí até para ajudar o próximo, buscando esse conhecimento para nós mesmos, né? Nós ganhamos, as pessoas que estão à nossa volta ganham também. Como, William? Desculpa. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais, exatamente. A gente não sabe o dia da manhã, daqui a pouco a Noice decide aposentar e virar uma empresária daqui uns dias, né? Ela não vai conseguir parar mesmo. Então, eu já tenho conhecimento avançado já, Noice, né?
mas agradeço mais uma vez você e principalmente a todos os companheiros que vieram nos prestigiar hoje. Isso nos motiva a buscar mais informação e trazer para os nossos companheiros, com certeza. Então, deixo um abraço a todos, uma boa semana e muito em breve eu disponibilizo aí o link para vocês, para estar disponibilizando para outras pessoas, não precisam ser rotarianos, quem sabe esse conhecimento que o William trouxe aí pode estar ajudando essa empresa que como a nós colocou, essa vizinha, esse amigo que é empresário, podem mandar o link para eles, não tem problema algum. E desejo a todos aí uma ótima semana, que Deus abençoe, que nós possamos nos encontrar o mais breve possível, né? E que esse esforço nosso seja muito positivo para que nós permanecemos com nossas empresas, nossos trabalhos, né? Fortalecidos e que logo a gente toma como um impulso, né? Que demos esses 2, 3 passos para trás, mas que tomamos como impulso para melhorarmos quanto empresa, né? Tá aí uma grande possibilidade e quem sabe, quem nunca utilizou ferramentas como essa para estar utilizando e alcançando outros mercados que talvez não alcançavam, né? O próprio companheiro Júnior aí colocou que a empresa dele virou digital, né? Até pouco tempo atrás não era, sempre postergando, né? Eu vou fazer outra hora, até não estou dando conta agora. Agora chegou um momento onde que ele entendeu que se fazia necessário estar fazendo isso. Com certeza vai colher muito bons frutos, né? Então, deixa um abraço a todos aí, uma ótima semana e que Deus abençoe todos vocês aí. Um abraço. Muito obrigado, viu, William? Valeu, né? Conosco. Falou, valeu. Tchau, gente. Um abraço.